Olá, seja bem-vindo ao curso do PROAD 4 e agora vamos aprender sobre os processos vinculados e processos juntados e, principalmente, entender a diferença entre eles. O vínculo de processos é útil quando há mais de um processo tratando de um mesmo assunto, porém em etapas diferentes, como por exemplo no caso de aquisição, contratação e pagamento de fornecedor. Podemos ter um PROAD tratando cada etapa e utilizar os vínculos para fazer o relacionamento entre eles, de modo que facilmente podemos ir de um para o outro. Não existe hierarquia no vínculo de processos. Trata-se apenas de um link ou um relacionamento que estabelecemos entre os processos. E esta relação é de mão dupla, ou seja, o processo A está relacionado ao processo B, assim como o processo B está relacionado ao processo A, e vice-versa. Acessando o PROAD, vou clicar em Consulta, em Pesquisa Avançada, e vou pesquisar pelo tema Licitação. Clico em Pesquisar, e aqui vou acessar este processo. Trata-se de uma licitação. Primeiro vou assumi-lo, clicando aqui em Assumir Processo. Desejo realmente assumir sim. E aqui neste quadro, Processos Vinculados, eu vou clicar em Incluir Novo, para incluir o processo de número 2622 de 2021. Incluir. Pronto, a operação foi concluída e os processos estão vinculados. Uma observação interessante aqui é que este processo aqui, o 2626, está na minha área e eu assumi para poder incluir este vínculo. Já o processo 2622 de 2021 não está na minha área, ele está pendente para a Coordenadoria de Comunicação Social e mesmo assim eu consegui realizar o vínculo deste processo. Está aqui a numeração do 2626 e eu clicando aqui, ele me direciona para o processo 2626, pois eles agora estão vinculados. Você consegue também facilmente editar este vínculo e excluir, clicando aqui no checkbox e clicando em excluir. E o vínculo desaparece aqui e ambos não estão mais relacionados. Agora, para criar uma relação hierárquica entre processos, ou seja, para que um deles fique dentro de um outro, existe uma outra opção que é a juntada de processos. A juntada de processos no PROAD é útil quando você precisa reunir um ou mais processos em um único, pois, por alguma razão, foram criados processos separados para o mesmo assunto. Por exemplo, supondo que você criou um processo no PROAD para informar a escala de trabalho de sua unidade durante o recesso, porém, por uma questão de organização, o tribunal agrupou todos os pedidos em um único PROAD, é neste momento que podemos juntar todos os processos para que eles se tornem um só, bastando definir um processo como principal e ir juntando os demais a ele. O processo que foi juntado ainda pode ser consultado com a numeração original dele, porém teremos a informação de que o processo foi juntado e para ter acesso ao trâmite completo você deve acessar o processo principal. De volta ao PROAD, vamos dar um exemplo abrindo um novo processo que vai agrupar todas as substituições para pagamento de algum mês específico. Vamos agrupá-los por meio de uma comunicação interna direcionada à Secretaria de Gestão de Pessoas. Aqui vamos colocar o resumo do processo e colocar um novo documento, desta vez criando o documento aqui com o editor do PROAD. Vamos tipificar com o documento e a descrição e clicamos em salvar e incluir. Documento assinado, agora vamos concluir o processo. Lembrando que eu tenho também acesso aqui aos processos da CEGESP, então eu venho aqui em 2840 e posso me tornar o responsável pelo processo, assumir o processo. Sim. E agora eu vou em processos pendentes, no setor de informações funcionais, eu vou pegar os processos relacionados à substituição. O importante é anotar a numeração deles, 2625 e o 2658. Agora eu retorno ao processo que quero estabelecer como principal, processo 2840, e aqui nesses três pontinhos eu vou clicar em juntar processos a este processo. Aqui eu vou informar a numeração dos processos, 2625, e obtive este erro aqui, que a situação deste processo não permite a juntada. Mais informações, acesse a ficha do processo. O motivo disso é porque eu ainda não tinha assumido o processo 2625.
Então eu vou clicar aqui em assumir o processo, clicar em sim, e agora eu vou retornar lá o processo principal 2840, clica aqui nos 3 pontinhos, em juntar processos a este processo novamente, e vou inserir a numeração do processo. Clico em selecionar. E obtive um outro erro informando que o processo não é da mesma área do processo principal. Isso está acontecendo porque eu tenho acesso a duas áreas aqui, tanto a da CIF como a da CEGESP. Eu fiz isso propositalmente para você entender que o processo que vai ser juntado precisa estar na mesma área. Para isso eu vou retornar lá o processo 2625 e vou encaminhá-lo para a CEGESP. E clico aqui em encaminhar. Agora eu já vou me tornar o responsável pelo processo 2625, só que agora como CEGESP. Vou fazer o mesmo logo para o processo 2658. Vou assumir o processo e já vou encaminhá-lo para a CEGESP. Clico em encaminhar. Pronto, o processo já passou para a CEGESP, agora eu vou assumi-lo também. Clico em sim. Agora finalmente vamos ao processo principal, 2840, e vamos clicar nos 3 pontinhos e juntar processos a este documento. Observe este aviso que esta operação não poderá ser desfeita, ou seja, você precisa ter certeza da numeração dos processos para poder juntá-la, pois após confirmação e assinatura não será possível desfazer esse feito. Vamos colocar a numeração dos processos e vamos juntar o primeiro. O processo foi juntado com sucesso. Vamos agora juntar o segundo processo, clicando nos 3 pontinhos e juntar processos a este processo. A numeração do segundo, que é 2658, e vou clicar em juntar processos selecionados. Os processos juntados com sucesso. Clico aqui em histórico de eventos e vamos ver essa informação aqui dos processos juntados. Se formos agora ao processo 2625, nós temos a informação aqui que este processo foi juntado e para ter acesso ao trâmite completo, acesse o processo principal, 2840. Igualmente vai acontecer no processo 2658. Aqui a informação. De volta ao processo 2840, se clicarmos em documento, vamos ter aqui as certidões de juntada dos processos. E se quisermos ver o processo completo aqui, vamos obter não só os documentos do processo principal, como todos os demais documentos que foram anexados aos demais processos, inclusive a certidão de juntada. Se retornarmos ao processo 2625 que foi juntado e clicarmos na aba de documento, não temos a opção de incluir um novo documento aqui, nem de assumir, a não ser criar um marcador ou um alerta. Igualmente nos participantes não conseguimos incluir ou editar a lista dos participantes. Todo o processo fica travado aqui e a partir de agora todo ele é acessado por meio do processo principal. Aqui sim conseguimos criar documentos e adicionar os participantes. Então, só recapitulando, para juntar um processo ao outro, ambos precisam estar na mesma unidade e você deve ter assumido o processo principal para poder realizar esta operação. Caso algum deles esteja em outra unidade, não será possível a juntada como vimos nos erros que geramos. E por fim, para juntar um processo ao outro, é necessário entrar no processo principal e saber o número do processo a ser juntado, o processo secundário. Então é muito importante que você saiba claramente a numeração do processo que irá utilizar aqui, pois após realizada a juntada, não é possível desfazê-la. Diferentemente do que ocorreu lá com os processos vinculados, que nós vimos que é possível sim remover os relacionamentos entre os processos facilmente. E também que era possível vincular processos, mesmo eles estando em áreas distintas. Espero que tenha ficado claro e vamos prosseguir no próximo vídeo falando sobre alertas e observações de um processo. Até!